Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre fundamentos de gestão. Você sabe o que é PEPs? Não estou falando do refrigerante, né? Mas PEPs e FIFO você vai saber daqui a pouco o que é. Então vamos entender um pouco sobre cadeia de suprimento e processos que estão envolvidos na questão de planejamento e logística. Como você acha que as coisas que você pede na Amazon chegam, né? Existe todo um planejamento envolvido. Então, pessoal, eu sou o professor Rodrigo Oliveira e estarei aqui com vocês falando sobre logística e cadeia de suprimentos. Bora lá, então, falar um pouquinho sobre isso? Então, o que a gente precisa entender? Logística e cadeia de suprimentos é um processo bem interessante que tem muita coisa. Tudo não é logística e tem um processo bem organizado de planejamento. Então, logística é a gestão da cadeia de suprimento, são partes cruciais de qualquer negócio. Por quê? Lembra lá quando a gente veio conversando sobre produtos, sobre entrega, serviço e uma série de coisas? A maneira como eu vou entregar, a maneira como eu vou planejar a entrega daquele determinado produto, ela é fundamental para o sucesso do meu planejamento, do meu projeto que está sendo ali entregue. E a logística tem esse papel. Por quê? A logística, somada à gestão da cadeia de suprimentos, né, ou seja, aquilo que vai fazer parte do processo produtivo, vai contribuir para que eu tenha ali sucesso ou não nos meus custos, na entrega, na venda e uma série de fatores. Então, a logística ela é uma parte fundamental na organização da minha gestão. E aí, quando eu falo de logística, eu preciso lembrar que a logística ela envolve a movimentação de cargas, ela envolve a movimentação e armazenamento de mercadorias. Então, vamos assistir esse vídeo, o que é logística? É um vídeo bem interessante para que você conheça um pouquinho desse processo. Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos atualizar um tema que abordamos bem no início do canal. Para quem nos acompanha há mais tempo, sabe que nosso segundo vídeo que postamos aqui no canal falava sobre logística. E ele foi um vídeo simples, superficial e bem curto, que abordava alguns aspectos de logística. E muito do crescimento do nosso canal se dava a esse vídeo. Ele foi o nosso primeiro vídeo a ultrapassar a marca de 100 mil visualizações. Isso numa época em que o canal era muito pequeno. Hoje, ele ultrapassou a marca de 400 mil visualizações, com mais de 17 mil horas de tempo de exibição. Quem nunca viu esse vídeo, eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo, mas fique avisado, na época tínhamos uma estrutura muito pior do que é hoje. Então a gente pensou, por que não atualizar esse assunto com melhores informações para o público? E com esse pensamento, o que é logística? Logística é o processo de planejamento, execução e controle do fluxo de bens e serviços, desde a origem até o destino final. Ela envolve a gestão de atividades como transporte, armazenamento, gestão de estoques, processamento de pedidos e gerenciamento de cadeia de suprimentos. O objetivo principal da logística é garantir que os produtos sejam entregues com eficiência, eficácia e segurança, ao mesmo tempo que ele minimiza os custos e maximiza o valor para o cliente. A logística é uma parte essencial da maioria das empresas e a sua eficácia é fundamental para o sucesso no mercado globalizado hoje em dia. A logística existe há milhares de anos e é uma atividade fundamental para a sobrevivência e prosperidade das civilizações. Desde a antiguidade, as pessoas têm utilizado técnicas para transportar mercadorias de um lugar para o outro, seja por meio de animais de carga, barcos, carruagens ou outros meios de transporte disponíveis. No entanto, o termo logística começou a ser utilizado no século XIX, durante as Guerras Napoleônicas, quando os militares franceses desenvolveram métodos avançados de gerenciamento de suprimentos e transporte de tropas, a fim de ganhar vantagem sobre seus inimigos. Esse conceito foi posteriormente aprimorado e difundido durante a Segunda Guerra Mundial, quando a logística se tornou um fator
crucial para o sucesso militar. Depois da guerra, a logística passou a ser aplicada no setor empresarial e começou a ser vista como uma importante fonte de vantagem competitiva. A partir da década de 1950, empresas como a Toyota e a Ford desenvolveram técnicas inovadoras de gestão de... Então, pessoal, vamos lá. Você percebeu ali que quando eu falo de logística, sempre tem a questão da cadeia de suprimentos envolvida, né? E o que é a cadeia de suprimentos? A gestão da cadeia de suprimentos é uma abordagem ampla que inclui, além da logística, a questão do gerenciamento de muitos outros links nessa cadeia de produção que levam um produto desde o fornecedor até o cliente. Você já parou para imaginar que o seu café da manhã, às vezes o açúcar que você usa ali no seu café, que não deveria, mas algumas pessoas dizem que não pode usar açúcar no café, mas você sabia que para aquele açúcar refinado branco chegar no pote ali da sua açucareira, ele faz parte de um processo de gestão da cadeia de suprimento? Pensa, a cana-de-açúcar foi plantada, colhida, aí ela foi avaliado um modelo para que aquela cana fosse transportada até a usina, processada, desenvolvido, feito todo um processo para que no final se transformasse em açúcar refinado, branco, né, que chega para você ali bonitinho no saquinho no supermercado. Mas para chegar no supermercado, entre a usina de açúcar e até o supermercado, também houve uma avaliação de qual é o planejamento para a chegada daquele açúcar até o supermercado. Qual o tipo de transporte, qual a data que tinha que chegar, a questão de armazenagem, a questão de movimentação daquele estoque para poder organizar essa chegada. Lembra que eu brinquei com a questão do PEPS, né? PEPS, o EPS ou LIFO, FIFO, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, são maneiras de você organizar a questão de armazenagem e entrega. Então, PEPS é o primeiro que entra, é o primeiro que sai de um produto, de algo que foi organizado na armazenagem, né? O EPS é o último que entra, é o primeiro que sai. Então, é toda uma questão de planejamento que a gente tem dentro dessa organização e dentro da gestão da cadeia. Por isso que quando eu falo da gestão de cadeia de suprimentos, eu estou falando de outros links, de outros vínculos dentro desse processo, porque é igual leite, ele não está na caixinha ali porque ele já nasce na caixinha. Você teve a produção no sítio, o produtor rural que fez ali a ordenha, extraiu o leite, mandou para uma indústria de beneficiamento e toda a cadeia vai se organizando nesse processo bem organizado de planejamento e gestão da cadeia logística. E por que eu estou falando isso? Porque isso exatamente é parte do que nós chamamos de planejamento logístico, né? Então, o planejamento logístico ele envolve decidir quais os caminhos de transporte usar, quais intermediários usar, por exemplo, armazéns, quando mover o produto e assim por diante. Veja, se a gente for pegar de modelo de planejamento da logística, o Brasil é o maior produtor de soja. Como que essa soja é transportada e entregue lá na China ou em qualquer outro país no mundo? Existe um planejamento. Então, ela é colhida, aí ela vai para um silo que fica aguardando ali talvez um caminhão que vai transportar do Mato Grosso do Sul, até o Porto de Santos ou qualquer outro porto. Mas eu também posso, por exemplo, usar o modal ferroviário, né? Eu posso transportar via férrea ali por trem até o Porto de Santos, que quando chega lá, ou eu tenho um planejamento de colocar num novo armazém, num novo silo, ou transportar, né, transpor do trem diretamente para o navio, que é outro modal logístico que nós vamos utilizar para que esse produto chegue até o destino final, chegue até o cliente, né? Então, isso exige o planejamento logístico dentro desta cadeia para que eu possa compreender qual é o melhor caminho para mover o produto. E isso, pessoal, se repete com todo tipo de produto que eu vou desenvolver, que eu vou entregar. E são serviços logísticos que envolvem uma série de pessoas, e não só o caminhoneiro, não só o operador da empilhadeira, envolve pessoas que estão ali avaliando, planejando, entendendo o tipo de produto,
as questões de custeio, seguro, impostos, existe uma cadeia e uma conexão entre vários passos ali para que isso possa acontecer. Por quê? Nós estamos falando neste momento da operação logística. Então a operação logística ela está relacionada diretamente ao transporte físico dos bens ao longo da cadeia. E para que essa operação logística aconteça, eu preciso ter o envolvimento de essa série de atores, né? E olha só, quando eu estou falando atores, eu não estou falando ator de cinema, eu estou falando de pessoas. Lembra lá das nossas aulas sobre recursos humanos? Recursos humanos envolvidos dentro desse processo de planejamento, organização, dentro de um projeto, dentro de uma meta, um objetivo traçado pela empresa, que é aí a entrega de um determinado produto. E olha só, essas questões de planejamento e operação logística, eu não estou falando só de produto agrícola, do carro, que eu dei exemplo nas outras aulas, estou falando de tudo. Por exemplo, se você trabalha numa empresa de montagem de eventos, com certeza existe toda uma operação logística, uma questão de planejamento envolvida, por exemplo, em como que eu levo iluminação, palco, cadeira, mesa, monto estrutura e uma série de coisas para que aquele evento aconteça. Então, todos os tipos de serviços estão apoiados por processos logísticos de uma maneira direta ou indireta. E por que eu estou falando isso? Porque isso ele entra diretamente nas estratégias de distribuição que estão envolvidas ali na minha tomada de decisão. Então, as estratégias de distribuição envolvem a decisão de como entregar o produto ao cliente de maneira mais eficiente. Então, veja, se você compra um produto pela internet, você pode ter uma situação de que talvez, se for um microempreendedor que você não sabe que a loja dele é 2 ruas para trás, talvez a estratégia de distribuição dele para chegar o produto na sua casa é ele próprio ir levar, deixar na portaria da sua casa, do seu prédio. Essa é a estratégia dele. Mas se for para um outro local, ele precisa avaliar se vale a pena ir, talvez, por correio, por uma transportadora terceira, qual é o modelo para chegar num prazo que ele se comprometeu no momento da venda com você. Então, a estratégia de distribuição ela está diretamente envolvida ao tipo de produto e serviço que você está trabalhando. Lembra que eu dei o exemplo do modal ferroviário, né, que é um tipo de envio, de estratégia que existe na entrega de produtos? Pode ser muito avaliado para as questões de grandes volumes, né, no setor agropecuário, no setor de mineração, no setor de siderurgia, até mesmo nas pequenas entregas. A questão de transporte rodoviário por caminhões é outro modelo. Aéreo, então dependendo do tipo de produto que você vai entregar e o prazo, a validade daquele produto, ele precisa chegar muito mais rápido até o local. Então o modelo aéreo é avaliado. Não sei se vocês sabem, mas no Nordeste existe um grande centro de distribuição de flores que vai para a Europa e outros países, porque é o ponto mais próximo do Brasil com outros continentes e as flores que são produzidas no Brasil chegam muito mais rápido nesses mercados. Então existe todo um planejamento, existe toda uma estratégia de distribuição, de entrega daquele determinado produto, e isso é super importante, porque a estratégia de transporte, pessoal, ela tem que estar envolvida diretamente no tipo de produto e serviço que você está entregando, que é exatamente isso que nós acabamos de falar. Eu vou transportar de uma maneira mais eficiente como? Por caminhão? Por trem? Por navio? Por avião? Né? Se eu olho numa situação de entrega dentro de uma área urbana, eu entrego mais eficientemente um produto através do motoboy, através de um carro pequeno com várias entregas ao mesmo tempo para uma determinada área, uma determinada região ali da cidade. Então isso envolve todo um contexto de planejamento da sua cadeia de suprimentos para que possa chegar o produto dentro do prazo. Então isso é um processo de estratégia dentro do projeto de uma empresa, dentro de um planejamento de recursos financeiros e humanos ali desenvolvidos. E aí, pessoal, duvido que você não conheça a Amazon, duvido que você não comprou nada ainda pela Amazon, mas a gestão de estoque, ela envolve controlar a quantidade de produtos que a empresa tem à disposição. Então, por que muitas vezes, e a Amazon foi
talvez foi o grande ponto de impulso dela para crescer, foi a situação de ser ágil na entrega. Por que ela é tão ágil? Porque ela tem um controle do seu estoque tão bom que ela consegue dizer para você, e tem um processo de planejamento tão ágil, que ela consegue, no momento que você clica e coloca na sua cestinha lá, quantos dias vai levar, quantas horas talvez vai levar para entregar esse produto, porque ela já tem todo um planejamento, uma organização do seu estoque, entendendo qual é o ponto mais próximo da sua casa para que aquela entrega aconteça mais rápida. Então, essa gestão de estoque ela é super importante para que a empresa tenha aí a organização. Grandes empresas usam desse processo de gestão de estoque não só para entregar mais rápido, mas até para tornar o produto mais barato na sua entrega. Veja, se eu tenho um produto de uma empresa que está lá no sul e ele vai me trazer esse produto aqui, talvez o custo logístico seja muito alto e ele envolve este custo logístico no preço final de venda. E às vezes uma empresa que tem centros de distribuição, estoques mais divididos, espalhados, ela consegue entregar mais agilmente e tornar esse produto mais barato. Existe toda uma correlação e existe toda uma organização da gestão desses produtos, desta cadeia que é organizada no processo de transporte e também de armazenamento dos produtos. E aí, pessoal, por que é importante entender isso, né? E o quanto isso pode ser importante na avaliação do sucesso ou não de um produto ou de um serviço? Porque eu tenho que entender as características daquele produto, a disponibilidade, a possibilidade de ser o mais fresco possível. Então, por exemplo, em Petrolina, né, eu tive a oportunidade de conhecer lá. Petrolina é um grande polo produtor de frutas e é muito bonito ver lá plantações de uva no agreste pernambucano, né, no interior pernambucano. E aquelas uvas, olha só que legal, entre a colheita dela lá em Petrolina e chegar num supermercado em São Paulo, muitas vezes você tem ali 12 horas de diferença entre esse processo, porque o planejamento logístico ele foi pensado dentro do determinado tipo de produto que vai ser entregue naquele supermercado, para mantê-lo fresco, para manter ele atrativo para aquele público. Então veja, eu tenho ali uma série de fatores que são envolvidos e que são levados atentamente para que o produto chegue no meu público final. E aí, pessoal, eu vou chamar a atenção para vocês para 2 videozinhos aqui explicando uma parte dessa questão de gestão de estoques. Lembra que eu falei do PEPS, né, que é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair? Normalmente você vai encontrar também muito essa questão do primeiro a entrar, o primeiro a sair, chamado de FIFO, First In, First Out, né? Ou First Entry, First Out, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. E nós vamos ter o LIFO ou o EPS, né? O EPS é o último que entra, o primeiro que sai, ou Last In, First Out. Então são modelos de gestão de estoque que garantem que o produto que tenha validade ou que tenha uma questão envolvida no frescor ou na questão de qualidade de entrega, seja melhor ali entregue e organizado. Então, pessoal, assista a esses 2 vídeos sobre LIFO, FIFO, veja ali as diferenças na questão de gestão de estoque e avalie o quanto esses processos podem estar envolvidos, talvez, na Coca-Cola que está dentro da sua geladeira, tá bom? Então, assista esse material que está disponível lá no seu ambiente. LIFO, Last In, First Out, ou último a entrar, primeiro a sair. Estamos falando de mais uma metodologia de controle de estoque, normalmente usada com produtos não perecíveis ou com prazo de validade maior, sendo apresentada uma rotatividade pequena. Feijão, arroz, macarrão são tipos de produtos alimentícios que podem ser estocados sob o método LIFO, da mesma forma que produtos eletrônicos. Não esqueçamos que ao traduzir a sigla LIFO para o português, chegamos ao EPS,
último que entra é o primeiro que sai. Você também pode encontrá-la por aí quando o assunto for gestão de estoque. O LIFO mostra-se eficiente para aquelas empresas que mantêm estoques mínimos e que produzem e estocam conforme o planejamento da demanda e vendas para os clientes. A exemplo, montadoras e fábricas de automóveis e fabricantes de produtos com atualizações constantes como smartphones. Conhecer bem os produtos que farão parte dessa gestão faz toda a diferença na hora de escolher entre o método LIFO ou FIFO. Contudo, cabe ressaltar que o LIFO deve ser usado somente para gerenciamento de estoque, pois para fins contábeis ele não é aceito pela legislação brasileira. Mas por quê? Justamente porque o LIFO determina a venda primeiramente dos itens que entraram por último nos estoques, ou seja, os mais recentes. Consequentemente, o preço destes itens será maior em relação aos demais itens que já existiam no estoque da empresa, resultando um custo de mercadorias vendidas maior e um de estoque final menor. Então, o resultado do período analisado ficaria subavaliado perante a demonstração de resultado do exercício apurada da empresa e, por isso, não é aceito no Brasil. Por fim, nunca se esqueça que um estoque bem organizado e abastecido facilita o cumprimento com sucesso de uma das mais importantes etapas de uma jornada de compra, a entrega do produto. Gostou do nosso Explica DM? Escreva nos comentários o que achou e quais outros temas gostaria de ver aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima! E aí, pessoal, eu vou encerrando com vocês esse nosso encontro sobre logística e cadeia de suprimentos. Então, novamente, como todo final da nossa aula, não deixe de acessar a plataforma, de acessar o Saiba Mais, de fazer a leitura do seu material, anotando ali os pontos de interesse, importância e fazendo as revisões que são importantes nos seus estudos, tá bom? Até a próxima. Tchau!